Aí, galera, espero que estejam aí todos bem, né? Então, meu nome é Lilian e como algumas pessoas me pediram, eu vou começar a gravar uns vídeos sobre biologia, tá? E vamos começar falando da unidade estrutural dos seres vivos, que são as células, beleza? Então, bora começar a falar sobre alguns conceitos importantes aí das células. Então, durante muito tempo, as pessoas ficaram questionando, tipo, nossa, de onde surgimos, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E aí, várias teorias começaram a surgir até chegar terapias não, desculpa, em teorias que são mais aceitas nos dias de hoje, né? Então, toda essa coisa do fantástico. Então, por muito tempo não se podia estudar o corpo humano, até que depois começaram a ver a importância sobre esse estudo e aí desmistificar aquela coisa do sagrado, né, de não poder ser tocado. E então eles começaram a estudar mais a fundo tudo isso. Sabemos que muitas teorias ainda vão surgir, muitas células estão sendo estudadas e isso é ótimo, né? A gente consegue ver aí toda a evolução da medicina, toda a evolução de diversas áreas da saúde, né? Da farmácia, biomedicina, né? Radiologia, estética, fisioterapia, biologia mesmo, né? Enfermagem. Então, todas as áreas aí que englobam a saúde, quando começa a pegar bem essa parte aí das células e de se estudar. O que nós sabemos no momento é que uma divisão, né, o divisor de águas no conhecimento foi quando o genoma começou a ser mapeado. Então, quando conseguem identificar a molécula de DNA, quando conseguem identificar tudo que contém nesse DNA, é que começa então a ter essa explosão aí na área de conhecimento de biologia. E aí a gente vai começar falando sobre algumas definições, né? Então, as células, elas possuem várias definições. Se você procurar aí nos dicionários, você vai encontrar como a menor unidade estrutural básica do ser vivo, um elemento funcional e estrutural que compõe os tecidos e órgãos dos seres vivos, menor unidade estrutural e funcional básica do ser vivo, menor porção de uma matéria viva. Então, percebam que a palavra vida, vivo, viva está presente, né? É um elemento constitutivo de todo ser vivo, é a unidade fundamental de um organismo vivo com capacidade de reprodução independente. E aí a gente começa a entender que a célula é a unidade morfofisiológica de todos os seres vivos. Mas para que a célula seja considerada célula, ela passou por várias estruturas, né? E aí veio essa definição derivada de 3 leis. Primeiro, todo ser vivo é constituído por células, ou seja, é vivo, tem células. Não é vivo, vai ter outra coisa, vai ter molécula, né? Vai ter matéria inorgânica e tudo mais. Mas é vivo, é constituído por células. Todos os processos acontecem nela, ou seja, tudo no nosso corpo acontece na célula. A nossa alimentação, né, o alimento que a gente ingere tem que chegar onde? Na nossa célula. Então, o alimento que a gente ingeriu, que foi lá no nosso estômago, começou a ser quebrado, depois continuou lá no duodeno, depois os nutrientes vão ser absorvidos, né, lá no nosso intestino delgado, depois a água que vai ser sais minerais, né, íons que vão ser absorvidos lá no intestino grosso. Tudo isso tem que chegar onde? No nosso neurônio, na nossa célula que está lá no nosso cérebro, na nossa célula muscular que vai estar no coração, que vai estar lá nos nossos músculos esqueléticos, nas nossas vísceras. Então, isso tem que chegar onde? Na célula, porque tudo vai acontecer dentro da célula. E outra característica, uma célula gera outra célula. Por que isso daqui é importante? Porque a partir do momento que a célula consegue gerar uma outra célula idêntica, ela consegue perpetuar aquela célula. Imagina que existem seres que são formados por uma célula só, né? Que a gente já vai falar
das classificações daqui a pouquinho, mas esta célula, conseguindo gerar uma outra célula, ela vai permitir a perpetuação da sua espécie. Então, a célula, esse conceito, a definição de célula, ela é derivada dessas 3 leis, tá bom? Todo ser vivo é constituído por células, todos os processos acontecem dentro das células e célula gera outra célula. Bora lá. Todas as células, então, podemos assim dizer, que elas vêm de células pré-existentes. As funções vitais de um organismo ocorrem, né, vão acontecer dentro dessas células, dentro das nossas células. E todas elas contêm informação genética necessária para funções de regulamento da célula e para transmitir a informação para a geração seguinte de células. Então, a célula, ela tem essa característica. Ela já vem de células pré-existentes, né? Todas as funções de um organismo vão acontecer dentro dessa célula e elas contêm informação genética que vão permitir uma nova célula, né? Que essa informação seja passada para a próxima geração de células. Visto isso, a gente vai começar a entender que todo ser vivo é constituído por células, busca energia para sobreviver, responde a estímulos do meio, se reproduz e evolui, ou se adapta, né? Existem algumas pessoas que não gostam de usar o termo evolução e usam o termo de adaptação. E existem outros, né, livros, né, outros autores que preferem usar o termo adaptação do que o termo evolução. E aí o que vai acontecer? Todo ser vivo, ele é formado por células. Aí a gente vai lembrar de todos os conceitos que a gente já aprendeu, né? Então, o conjunto de células vai formar um tecido, o conjunto de tecidos forma um órgão, o conjunto de órgãos vai formar um sistema e o conjunto de sistemas forma um ser vivo, né? Uma espécie, um cachorro, um gato, um ser humano, né? Um peixe, vai formar um ser vivo. Só que o que vai acontecer? Para que esse ser vivo tenha uma saúde, para que esse ser vivo consiga se adaptar, né, para que ele consiga sobreviver no meio que ele tem, a célula tem que estar nutrida, né? A célula tem que ser capaz de buscar energia para sobreviver. Já que tudo acontece na célula, a célula vai ser responsável por isso também. Então, a nossa célula precisa buscar energia para sobreviver. O nosso corpo busca energia para sobreviver. Então, nós, seres humanos, né? Quando a gente vai e se alimenta, quando a gente come uma fruta, um legume, né? Quando a gente bebe água, bebe algum suco, alguma coisa, o que a gente está procurando? A gente está procurando nutrientes que vão chegar lá na nossa célula e que vão servir de energia para as nossas funções vitais, para o nosso cérebro funcionar, para os nossos batimentos cardíacos ficarem certinhos, para a gente respirar. Então, nós precisamos dessa energia para sobreviver. A partir do momento que você não tem energia, você começa a caminhar em direção à morte desse indivíduo, à morte desse ser vivo. Consegue responder a estímulos do meio. Então, nós temos tudo isso, nós conseguimos responder aos estímulos do meio. Se você leva um tapa, né, você se defende. Se você vai pegar numa coisa quente, você tira a mão. São os reflexos que a gente vai ter. É claro que a gente também consegue controlar. Você vai tomar uma injeção, a enfermeira vem, pega aqui, aí você, ai! Não, você vai ficar controlado, tem gente que tem que ser segurado, tudo mais, mas beleza, né? Isso aí já não vem ao caso, cada um, né? Mas a gente consegue controlar, mas a gente consegue responder a estímulos do meio. A gente consegue se reproduzir, então a reprodução ela é importante para quê? Para a perpetuação da espécie, para que você consiga um indivíduo da mesma espécie que você. E essa evolução e adaptação, né? Então você consegue se adaptar ao ambiente, você consegue se adaptar às coisas que estão acontecendo. Se você não se adapta, se você não consegue ter essa adaptação, você vai ficar para trás. E aí o que vai acontecer? Outras pessoas vão superar e talvez você não vai conseguir crescer
de acordo com aquilo que você quer. Quando a gente começa a pensar em espécies, então a gente começa a identificar, por exemplo, quando começa a ter surtos, então vamos pensar aqui, deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem legal. Os gatos, né? Então, os gatos, eles viviam no mato, até que as cidades começaram a crescer, começaram a invadir esses matos, e alguns gatos começaram a ser domesticados. Então, esses gatos que são domesticados conseguem viver por mais tempo, essa espécie se adaptou a esse novo ambiente, consegue viver por mais tempo junto com os seres humanos. Se não se adapta, não consegue viver com o ser humano. E aí acaba tendo que voltar para a selva. E aí, de repente, um momento em que a selva, né, tá diminuindo, a floresta diminuindo e tudo mais, a gente percebe essa escassez, né, de muitas espécies, porque elas não conseguem se adaptar. Não vou falar de quem é o erro é nosso sempre, né? A gente que está invadindo o espaço do outro. Mas é só para vocês entenderem essa questão de adaptação. Um outro exemplo, a gente vivia em casas grandes, em fazendas, em que a gente tinha o alimento ali pronto para ser consumido. Depois as cidades começaram a vir, então começaram a crescer, e aí as pessoas que moravam em fazendas grandes começaram a morar em casas menores. Até o momento em que se mora em apartamento, em que você tem várias casas uma em cima da outra. E aí, antigamente, na fazenda, você tinha vários animais. Então, você tinha cavalo, boi, vaca, galinha. E conforme você foi migrando para a cidade, você foi se adaptando a esses novos espaços, os animais também foram se adaptando. E aí você começou a ter animais menores, então cachorro, gato. E também não são todos os gatos e cachorros que se adaptam a um ambiente de apartamento, né? Então, tudo isso acaba sendo bem, bem trabalhado nessa questão de adaptação. Mas um ser vivo, ele consegue sim se adaptar, consegue evoluir, consegue esse crescimento. As células também podem ser classificadas, né? Os organismos podem ser classificados de acordo com a quantidade de células. Então, por exemplo, nós temos seres unicelulares, que são formados por apenas uma célula, e seres pluricelulares, que são formados por mais de uma célula. Como seres unicelulares, nós temos bactérias, cianofitas, protozoários, algumas leveduras, que são formados apenas por uma célula. E como pluricelulares, nós temos os demais seres vivos, né? Então, outras espécies de seres vivos. E também podem ser classificados de acordo com a sua organização estrutural, em células procariontes e células eucariontes. Aqui é da hora. Por quê? Porque é uma característica única dessas células. Então, aqui a gente tem uma célula procarionte, e eu já vou mostrar uma célula eucarionte, para você já imaginar a diferença. E você fala, caraca, olha a diferença. Primeira coisa que a gente vê de diferente é a organização. Esta célula acaba sendo mais organizada do que esta. A gente consegue ver que a célula eucarionte tem muitas estruturas que essa daqui não tem. Então, a principal característica é a ausência da carioteca, o que vem a ser a carioteca. Carioteca é a membrana que envolve o núcleo. Então, o núcleo, ó, ele fica todo espalhado aqui no citoplasma. Então, você não tem uma membrana que envolva esse núcleo. O DNA também vai ser diferenciado, né? E estas células procariontes, elas não vão ter mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, dentre outras estruturas que podem aparecer nas células eucariontes. Então, essa daqui é uma célula procarionte. Agora, a célula eucarionte, a gente percebe que ela acaba sendo mais complexa. Então, nós temos a carioteca, que é a membrana que vai envolver o núcleo, que é essa daqui, ó. Tá aqui na setinha, né? Essa membrana que está envolvendo o núcleo. O que é que tem no nosso núcleo da célula? O DNA. Então, os filamentos de DNA estão aqui dentro.
O nucleolo, né, vai ter toda essa função aqui de ter esse DNA, mas o núcleo tem o nosso DNA. E aí, o que acontece? Se você tem um DNA solto e espalhado, vai ser muito mais difícil você conseguir organizar essas estruturas. Já aqui, ele fica mais protegido e organizado. Além disso, contém várias organelas dispostas aí no citoplasma. A maioria dos animais e das plantas é formado por esse tipo de célula, tá? De células eucariontes. E aí a gente começa a ver. Então, por exemplo, aqui, ó, essa estrutura é uma mitocôndria. Aqui nós temos o centríolo, dentre outros que a gente vai ter. E depois eu vou falar sobre essas estruturas, tá bom? Pode ficar bem tranquilo que depois a gente vai falar. Mas a gente percebe que esta célula acaba sendo mais estruturada, mais organizada do que essa daqui, que é de uma célula procarionte. Então, essa é a procarionte e essa daqui a eucarionte. Como exemplo, então, células vegetais e animais, como eucarionte, e como procarionte, algumas bactérias, cianobactérias e tudo mais. Beleza? Além disso, nós temos alguns outros níveis de organização. Então, podemos separar em células vegetais e animais. As células vegetais possuem cloroplastos, tem parede celular, coisa que a célula animal não tem, tá? A célula animal não tem cloroplasto e também não tem parede celular. Mas o cloroplasto ele é extremamente importante na célula vegetal. Por quê? Porque é ele quem consegue captar essa parte da alimentação. Então, uma outra classificação das células é de acordo com o modo de obtenção de energia para a sobrevivência. Então, a célula autotrófica e a célula heterotrófica. A autotrófica, ela vai conseguir transformar material inorgânico em alimento para ela. Então, transforma a energia luminosa em energia química para conseguir se alimentar. Já a heterotrófica, não. A heterotrófica, ela precisa o quê? Ela precisa pegar outros tipos de alimentos, então frutas, verduras e legumes, para conseguir transformar em energia. A autotrófica, por exemplo, ela transforma a luz em energia. A gente não consegue transformar a luz em energia para a gente sobreviver. Não tem essa de, eu me alimento de luz. Tá, beleza, que eu super concordo que a gente tem toda essa questão energética, né? Quem me conhece sabe que eu super curto tudo isso e a gente sabe, eu sei que isso existe. Mas falar que só o sol vai te alimentar e que você não precisa de nutrientes para o seu corpo, não. Você precisa, sim, usar nutrientes, porque nós somos seres heterotróficos, tá? Autotróficos nós temos os vegetais e algumas cianobactérias. Belezinha? Eu acho que é isso. Espero que tenham gostado, que tenham curtido, deixem o like. E aí depois eu passo um outro vídeo falando aí sobre as membranas, tá? Vamos falar aí sobre a membrana plasmática, beleza? Beijo e lembre-se, é importante a gente assistir vídeo, sim, é importante tudo isso, mas, tem que ir atrás de livro, tem que ir atrás de artigo, porque o conhecimento, ele é super vasto e conforme você vai conhecendo mais, você vai gostando mais, você vai se apaixonando, porque, biologia é simplesmente apaixonante. Quando a gente começa a ver toda essa questão aí, né, da vida, de estudar como é que tudo acontece, como o nosso organismo funciona, a gente se apaixona. Beleza? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.